Você está na TV Unifev, já estamos de volta, programa Empreender Tecnologias de hoje e sempre trazendo para você temas da atualidade, fazendo juntos uma viagem até as fronteiras do conhecimento, dos saberes. Hoje nós estamos aqui nos estúdios do Labim recebendo o Juliano Basílio, ele que é formado, licenciado em Filosofia pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, graduou-se no Masters of Business Administration, em Finanças com foco em Controladoria, pela Fundação Getúlio Vargas. Foi superintendente de operações da empresa Vicstar Center entre os anos de 2012 e 2013 em São Paulo e outras regiões. E atualmente é diretor da unidade da Vicstar Contact Center desde 2016 e responsável pela implantação e operacionalização do novo site da Vicstar aqui em Votuporanga. Você participou em outros momentos da implantação em outras regiões do Brasil? Participei. Das unidades? É até interessante contar só rapidamente um pouquinho da minha trajetória nesse setor. Eu comecei 14 anos atrás atendendo em Londrina, enquanto fazia filosofia, enquanto estudava filosofia, eu iniciei lá como operador de telemarketing, inclusive atendendo o mesmo cliente, né, que nós temos hoje, a Vivo. Sim. Exatamente como esses meninos hoje fazem aí no nosso time. E dentro da empresa você tem várias hierarquias, você tem várias possibilidades de crescimento. Então eu fui me desenvolvendo, fui me dedicando e cada oportunidade que surgia eu fui conseguindo escalar dentro da própria, né, organização ali. Então fui operador atendendo, depois me tornei analista de planejamento, depois me tornei supervisor, fiquei alguns anos como supervisor. Passei uma trajetória em Brasília, aí com outro cliente, uma seguradora. Fiquei uns 2 anos em Brasília, mais ou menos, como gerente de atendimento. Voltei para São Paulo, que, né, a convite de uma outra empresa, como gerente geral, aí era a terminologia do cargo, né, assumi um prédio ali perto da Avenida da Paulista. E aí depois, né, o próximo step é superintendente dentro do nosso negócio. E aí eu tive essa passagem na Vicstar em 2013, ali em Itaquera, uma unidade de Itaquera. E depois, por uma outra empresa do setor, eu participei de implantações, por exemplo, em Maceió, em Guarulhos, um site ali que hoje já deve ter umas 4.000 pessoas trabalhando. Eu participei lá bem da origem do site. Bacana. Depois em Maceió também, a implantação do atendimento lá. E agora aqui foi talvez a experiência mais densa que eu tive, que foi vir antes até de estar a infraestrutura pronta, né? Viver ali a montagem das PAs, né, o ar-condicionado, toda essa parte de infraestrutura primeiro, depois a contratação dos recursos, contratação do time de staff e toda essa implantação para permitir que essa unidade esteja rodando legal. Então foi uma experiência, um background importante para permitir essa implantação. A licenciatura em filosofia deve ter te dado uma base boa, né? E depois aí veio a FGV, né? Sim. Com até de forma estratégica, né? A filosofia eu fiz antes de saber que eu participaria do mercado, claro. E a filosofia, ela expande muito a consciência, né? A gente consegue entender um pouco de forma mais ampla, né? Talvez os cenários e tudo. Isso eu acho que me ajudou muito. E depois toda essa carreira como gestor de pessoas, né? Formado em humanas, sim, gestor de pessoas. E no momento da minha carreira eu entendi que eu precisava complementar esse currículo, eu precisava equilibrar a gestão humana e a gestão das finanças, né, para que a coisa seja equilibrada. Daí a importância do MBA, né, acho que também é transformador. Agora, qual é o perfil da pessoa para trabalhar num PA? Quem é esse jovem, quem é essa pessoa? Isso é interessante, eu gosto muito de dizer isso porque eu me orgulho bastante. O setor de contact center tem uma característica fundamental, que às vezes ele é muito marginalizado, às vezes, né? Quem não conhece a fundo não entende, mas é um setor que ele abre espaço sem nenhuma discriminação para qualquer público. Então, primeiro, a gente não exige experiência. Você é primeiro emprego, precisa começar a trabalhar, vai fazer um processo de seleção, se tiver ali uma postura bacana, vai ser contratado, vai ter a sua oportunidade. Nós temos, por exemplo, colaboradores que já estão lá depois, perto da aposentadoria e querem fazer um complemento de renda ali, nenhum problema. Não exige formação superior, não exige, né, a escola, o ensino médio ali completo. E sem raça, cor, opção sexual, não tem nenhum problema. Então isso é muito inclusivo. Porque né, a gente sempre fala, eu brinco,
Não tem nenhum problema o meu colaborador ter o cabelo rosa, roxo, com Ninguém vai moicano. Ele está com o headset na cabeça atendendo o cliente que está do outro lado da linha, que não vai ter nenhum tipo de estereótipo, né? Sim. Eu gosto muito desse perfil do setor, né? Ele permite, às vezes, pessoas que têm dificuldade de se realocar por alguma questão ali pessoal, o setor é muito acolhedor. E essa característica do primeiro emprego também é muito forte. Muitas pessoas que trabalham conosco, é o primeiro passo ali para ingressar no mercado, né? Entram ali, tem um treinamento que nós mesmos que aplicamos, e aí essa pessoa ganha uma experiência para depois poder dar outros passos ali na vida profissional. Então não é um perfil muito fechado, né? É um perfil mais amplo. Claro. E que desenvolve muito, eu também gosto de reforçar isso muito. Um primeiro emprego, um jovem que às vezes está na faculdade ainda nunca trabalhou, vai para uma empresa como a nossa, ele vai entender, ter noção, né, de hierarquia, as regras, como é que funciona uma corporação. Ele vai, no atendimento ali, eu vivi isso, atender não é simples. Com Parece, certeza. mas não é simples. Está com o headset na cabeça com o cliente, né, na sequência do outro ali. Desenvolve sua capacidade de raciocínio, seu pensamento lógico, sua capacidade de argumentação, porque você tem que convencer esse cara que está do outro lado da linha. Sem dúvida. Então, isso te desenvolve demais. É muito rico, né, a experiência. Te oportuniza lidar com os mais diferentes perfis. Sem dúvida. E às vezes exige ao extremo a sua competência de ser habilidoso. A resiliência, né, conseguir ali, obviamente no call center tem ligações que o cliente está ligando para reclamar, está insatisfeito com o serviço, então Claro. ele não está feliz, não está ligando para elogiar. Uhum. E o nosso operador que está ali na linha de frente, ele recebe essa reclamação, precisa ter equilíbrio emocional, tranquilidade para pegar aquela informação, entender qual é a necessidade do cliente, reverter aquela insatisfação. Isso enriquece demais, eu costumo falar. O profissional que passa pelo call center depois volta para o mercado, é enriquecido. Ele vai aqui em Votuporanga, a gente está causando isso de alguma maneira Sem na dúvida. comunidade, né? A pessoa às vezes passa lá pela Vicstar, é treinado, nós temos treinamentos para 1 mês de grade, que nós não somos remunerados, nós treinamos a pessoa para capacitá-la, e depois ela fica conosco um tempo e sai. Vai para o mercado, ela sai um profissional melhorado. Sem dúvida ela vai ter uma especialização ali nesse. Por curiosidade, existe um limite, por exemplo, do operador suportar essa carga emocional de insatisfação? Tem hora que ele fala, eu acho melhor dar uma parada. Inclusive é assim, eu costumo, nos treinamentos eu falo muito isso, né? Quando eu visito as turmas, eu compartilho a minha experiência. Uhum. Você não pode ser esponja, né, no atendimento, você não pode pegar a energia que o cliente está trazendo para você, porque ele não está insatisfeito com você, ele está satisfeito com a empresa. Então aquela energia deixa passar, né? Mas se o cliente começa a ofender alguma coisa, a gente tem mecanismos de controle emocional, na verdade, que é o mais importante. Não não é uma discussão de 2 indivíduos, é um indivíduo com uma empresa. Você está representando a empresa só. Sem dúvida. Então, e isso acontece, infelizmente, né, que a gente às vezes olha só um lado da ligação, que é a do cliente, né, que se sente no direito, às vezes, de maltratar um outro ser humano que está do outro lado da linha e que está trabalhando, está ali fazendo o seu papel. Então, se isso acontece, o operador tem seus mecanismos de proteção. É claro que o inverso também pode acontecer e a gente está lá para ajudar e desenvolver ali o operador a aprender a fazer essa administração emocional, vamos dizer assim. Né? É verdade, é verdade. Bom, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nessa atividade de relacionamento com o público e com os consumidores? Internamente falando, é a gestão desse volume de colaboradores, né? É um negócio feito essencialmente de gente, público jovem, então, na sua maioria, primeiro emprego. Tem uma característica muito forte também nós temos um público feminino, né? Também a maior parte dos colaboradores são mulheres. Então, a gestão desse capital humano, vamos dizer assim, né? Não gosto nem da palavra capital, a gestão dos seres humanos ali que estão convivendo todos os dias, muita gente junta, é um grande desafio. Tem que ter muita habilidade, tem que ter muita sensibilidade. Eu gosto de falar muito com as minhas equipes isso. São seres humanos, estão ali para trabalhar, têm suas frustrações, têm seus desafios como a gente tem. Né? Sem dúvida. Então, os gestores aí que são os supervisores, né, que o nosso time de liderança tem que ter uma maturidade enorme para conseguir gerenciar, né, essa parte. Isso falando internamente, né, a gestão humana. E o mercado gera o desafio, obviamente, de redução de custos, né, a economia
passando aí por esse solavanco que teve nos últimos anos, todas as empresas apertaram o cinto, os nossos contratantes também, naturalmente, né? E aí nós como terceiros precisamos nos adaptar e inovar sempre, ter ideias novas para fazer mais com menos. Isso nos profissionaliza, mas é um grande desafio. Sem dúvida. Um grande desafio. Agora, falando de forma geral, quando uma empresa de médio porte ou grande porte, ela deve pensar em um call center, um contact center como estratégia de negócio? A relação que a gente normalmente fala no mercado é assim, você ter um call center interno, né, ter uma fatia interna, tem benefícios e desvantagens, obviamente. Os benefícios talvez seriam o fato dos teus colaboradores serem da sua marca, então vestem a sua camisa. Uhum. Agora, obviamente, isso tem um preço a ser pago, né? Hoje a gente tem aí um benchmarking dentro mesmo da operadora que a gente trabalha, que é em torno de 3 vezes maior o custo. Em contrapartida, quando você terceiriza buscando custo, é importante ter as ferramentas de controle de qualidade, né? Porque Sim. dá para atender de forma muito mais barata, mas não atender bem. Então, esse modelo que nós fizemos aí com o nosso contratante, ele é muito saudável nesse sentido, porque é uma terceirização do serviço de atendimento, mas com um nível de controle muito alto que garante que seja mais barato, né? que seja uma economia para contratante, mas que mantenha os clientes satisfeitos. Que não pode ser uma economia que vai te fazer perder clientes, né? Sem dúvida. Então, acho que a linha de decisão é essa, custos por um lado, mas garantia de qualidade por outro. A frequência e os tipos de chamada de um contact center pode oferecer pistas sobre a eficiência e eficácia da empresa, de seus produtos ou serviços? Ramon, sem sombra de dúvida. É a principal fonte de informação que uma empresa pode ter. Sim. É o seu contato ali direto com os seus clientes. Isso gera um volume de informações tão grande que ainda não é bem administrado. A gente ainda, acho que tem um desafio tecnológico aí para os próximos anos. O Big Data, que costumam dizer, né, que é o banco de informação, ser trabalhado de uma maneira que enriqueça o relacionamento. Tem várias tentativas, né? Os nossos sistemas, o operador que está sentado ali, ele tem uma gama de ferramentas que buscam fazer isso. Pegar aquele cliente com aquele perfil, trazer as informações certas, oferecer o pacote certo, tem já um trabalho nesse sentido. Mas eu diria que ainda está longe de usar todo o potencial que o call center gera. O principal termômetro de um problema é o call center. Sim. Uma região teve uma pane lá sistêmica e os celulares pararam de funcionar. A primeira área de toda empresa que vai ser impactada é o call center. As pessoas vão ligar para tentar entender o que aconteceu. Sem dúvida. E administrar essa informação é riquíssimo. Bacana, riquíssimo. Bacana. Bom, como as informações, as instruções relativas ao trabalho fluem entre os inúmeros atendentes? Como é que você tem reunião periódica, treinamentos? Como eu estava dizendo, é um grande desafio, né? Claro, porque comunicação, de forma geral, entre seres humanos já é um desafio. Sem dúvida. Eu costumo falar muito com a minha equipe, você tem que ter certeza do que a outra pessoa entendeu, né? Na comunicação, a responsabilidade é do emissor. Então, com um público lá de 1.700 pessoas, levar a informação da melhor forma é muito difícil. É muito difícil. Está alinhado, né? Todo mundo com a mesma informação. A gente, de verdade, sofre muitas vezes por isso, pela falta de alinhamento em algumas coisas, né? Tem coisas que são simples, são problemas simples que se potencializam pela comunicação. Mas, de forma geral, como que é a estrutura? Nós temos hierarquias, né? Então, comigo, eu tenho um time de gerentes que cuidam das áreas, RH, manutenção, planejamento, qualidade, que respondem direto comigo. E aí a gente vai em cadeia, né? Cada um deles tem seus times. Na operação, de forma simplificada, eu tenho superintendente comigo, né? uma superintendente da operação receptivo, um gerente da operação de ativos. Eles têm seus supervisores, os supervisores seus operadores. A gente ainda faz muito a comunicação humana mesmo, né? A gente desce essa cadeia de hierarquia. Daí o grande problema, porque muitas vezes acaba sendo um telefone sem fio, né? Sai uma mensagem importante, forte aqui em cima e aí vai perdendo força e não chega da mesma forma lá embaixo. E a gente tem buscado ferramentas que nos apoiem, né? Como os operadores estão trabalhando logados ali no computador, tem ferramentas que podem nos ajudar nesse sentido. Trabalhar com vídeos, né? Com treinamentos via vídeo, com conteúdos digitais ali, sem dúvida é um caminho, uma tendência. Claro. E ainda assim vai ser desafiador, porque são seres humanos. Porque imagina, quase
quase sempre deve haver mudanças de protocolo, Sim. quase sempre deve haver promoções que a Vivo faz, e disseminar isso entre 1.700 pessoas não é brincadeira. É um grande desafio. A gente, quando vem questões processuais, assim, Vivo, tem um processinho nosso de levar a pessoa para uma reciclagem, né? Então a gente tira ali a pessoa do atendimento, leva para a sala, faz uma reciclagem daquele conteúdo para que ela possa voltar a atender. Mas tem coisas que são muito pequenas, às vezes são mudanças pequenas que não cabem um treinamento que você tire ela da produção. Então é mais um alinhamento, né? Mudou de 1 para 2. E aí esses alinhamentos de coisas pequenas, tanto do conteúdo vivo, quanto de coisas, né, situações da Vicstar mesmo, algum ajuste interno ali de processo nosso é super desafiador, que depende muito desse contato, né, dos líderes com as suas equipes ali. É fundamental. Muito bom. Juliano, fantástica a sua presença no programa hoje. Eu acho que foi esclarecedor para os nossos telespectadores. Espero que em outras ocasiões a gente possa se encontrar novamente aqui. Sem dúvida. Muito obrigado. Vai ser um grande prazer. Eu que agradeço pela oportunidade, pela participação. Valeu. E você que de casa nos acompanhou, nosso agradecimento também. Tenha uma ótima semana. Na próxima eu espero você aqui, direto do Labim, trazendo pela TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, o programa Empreender Tecnologias. Tchau. Boa semana.